Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, você internauta que nos acompanha aí na sua casa, onde você estiver. Esse momento que nós temos com Deus glorioso de nos reunirmos aqui para ouvir a sua voz. Esse é um momento oportuno que Deus fala conosco, amém? Eu peço que a nossa amada pastora Nailfe nos leia Gênesis 3, versos 10, e em seguida nos faça uma oração. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Obrigada, Pai amado, por esse momento especial na tua presença. Que tu transborde no teu vaso, Pai, na tua ministra, que a tua glória resplandeça nesse local, que nós possamos sair daqui cheios, transbordantes, revestidos e vivendo tudo aquilo que tu irás ministrar aos nossos corações. Toma o teu lugar, reina, e é uma alegria e gratidão no nosso coração podermos estar aqui para te ouvir mais uma noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Então aqui, este momento que nós conhecemos a queda de Adão e Eva, e quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, eles se esconderam do Senhor. E ouvir é a principal habilidade espiritual de um filho de Deus, que nós devemos desenvolver, porque tudo que Deus faz começa a partir da sua voz. A voz de Deus proclama o que está no seu coração. A voz de Deus é a verdade absoluta. E quem ouve corretamente tem sua realidade transformada. Amém? Muitos desejam seguir a voz de Deus, a vontade de Deus, mas não procuram estabelecer um relacionamento com Deus com devoção, sinceridade, constância, obediência. Ouvir e não fazer é mesmo que nada. Você já ouviu essa frase? Já ouviram? Ouvir e não fazer é mesmo que nada. Pois é, muitos ouvem, mas não fazem nada acerca do que ouvem. Tem aqueles que buscam apenas respostas acerca das suas necessitudes. E desde o princípio, nós observamos que a primazia de Deus é o relacionamento dele com o homem, ou do homem com Deus. Então, o Senhor nosso Deus é uma fonte inesgotável. E a chave para ter um bom relacionamento com Deus é aprender a ouvi-lo. Adão e Eva cultivavam um bom relacionamento com Deus, até o dia que decidiu dar ouvidos à voz da serpente. O engano entrou, foi seduzida por meias verdades. Em Gênesis 3, de 1 a 6, Gênesis 3, de 1 a 6, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
No texto nós percebemos que Eva não foi fiel à instrução do Senhor, não foi fiel ao que Deus disse. Ela falou de forma errada aquilo que o Senhor havia instruído. Assim, quando não ouvimos corretamente, nós vamos transmitir também de forma errada. E assim ela fez. E a serpente percebeu que ela não era uma crente bereana, né? Então, percebendo isso, ela lançou o seu veneno e Eva caiu nas meias verdades e comeu o fruto e, não satisfeita, ofereceu a seu marido, que comeu também. E ambos pecaram, ambos morreram, ambos caíram. E nós vemos uma situação em cadeia, né? Depois da queda de Adão e Eva. Eles foram criados pela verdade, pela voz de Deus, que os mantinham em vida plena, bondade, eternidade, comunhão plena com Deus, eram perfeitos e sem máculas. Então, ao darem crédito à voz do engano, morreram para o seu estado original. Todo o plano de Deus para as suas vidas. E em Gênesis, nós vemos aqui no capítulo 2, verso 17, o que Deus de fato falou. Eu vou ler o 16 também. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Eva é o exemplo de alguém que está na presença, mas não quer ouvir o que Deus orienta. Não presta atenção. Deus não falou que não podia tocar no fruto, e nem que era a árvore que estava no centro do jardim, no meio do jardim. O Senhor Deus foi específico: não coma do fruto, da árvore do conhecimento. Em algumas versões diz a árvore da ciência, do bem e do mal. Se comer, vocês vão morrer. Então, Adão e Eva caíram a partir do momento que deixaram de ouvir a Deus e deram crédito à voz da serpente. Nós vemos que a serpente também falou aquilo que Deus não disse, né? Ela falou que eles seriam igual a Deus. Eles já eram iguais a Deus. O Senhor já havia criado eles à sua imagem e semelhança. Assim, Deus os criou. Então, em Jeremias 42:6 diz assim: seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do nosso Deus. E hoje nós temos visto muitos morrendo, porque estão deixando de ouvir a voz de Deus. Estão dando crédito às mentiras, dando crédito à serpente. Quantos estão na igreja carregados, sobrecarregados, cheios de preocupações, ansiedade no nível elevado, inseguros, abalados na fé, amedrontados, porque estão dando ouvido às vozes do mundo, do engano, ouvindo a voz do caos, do medo, da incredulidade, a voz do sistema globalista. Estão deixando de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é que nos mantém vivos. Amém? A voz de Deus é que mantém a nossa viva esperança.
Em Salmos 46, de 10 a 11, a voz de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Percebemos que desde o princípio, a voz do Senhor é diferenciada, amém? A voz de Deus não é como os ruídos do mundo, como os barulhos lá fora, os decretos deste sistema, não é assim. A voz de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Era terra sem ordem, estava escura, escuridão. E a voz do Senhor trouxe ordem. Haja luz, e houve luz. Não tinha dia nem noite. Era uma confusão, sem disciplina. E o Senhor ordenou: haja dia, haja noite. Deu limites. Ordenou ali o tempo da noite e o tempo do dia. O tempo que seria escuro e o tempo que seria luz. Então, também a terra e o mar eram misturados. E o Senhor, a voz do Senhor, trouxe limite ao mar e separou terra e mar. A terra não tinha vida vegetal, animal, e a voz do Senhor criou vida. Todas as espécies nos criou desde o princípio. A voz do Senhor estabelece governo, poder e autoridade. Essa é a voz do Senhor. Ele não tem poder, ele tem todo poder. Existem aqueles que se dizem os donos do mundo, os poderosos deste tempo, mas existe um Deus que é todo poderoso, que está acima dos céus, da terra, que criou todas as coisas com a sua voz. Então, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Nós temos vivido tempos difíceis. Falsos mestres, falsos profetas, os vídeos de corte que carregam heresias, meias verdades. E nós não podemos dar crédito a esses hereges, a esses que são inimigos de Deus declarados. Ao invés de você se alimentar de vídeos curtos, se alimente da voz do Senhor. Abra a boca de Deus e ouça a voz de Deus. É aqui que tem vida para mim e para você. Não se alimente daquilo que não é pão que desce do céu. Não dê crédito à serpente deste tempo e nem ofereça a outros irmãos para comer. O Senhor tem o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar e para nos dar vida eterna. Quer ouvir a voz de Deus para que vivas? Então, nos alimentemos da verdade, irmãos. Nos alimentamos da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós buscamos a palavra de Deus verdadeiramente, nós não comemos qualquer coisa. Nós não somos enganados pelo sistema que oferece picanha, mas que depois nem ovo tem na mesa.
O que Deus oferece, Ele cumpre. Ele é a verdade, amém? Em Cantares, diz algo maravilhoso para nós. Cantares 2:8. Ouço a voz do meu amado. Quem tenha ouvido a voz do seu amado? Me assustaram, hein? Vocês fizeram um suspense. Ele aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado fala e me diz: levanta, querida minha, formosa minha, e vem. Olha o convite do nosso Deus. Levanta, amada igreja, amada do Senhor. O Senhor tem a voz do nosso amado. Eu não sei como você entrou por essa porta. Eu não sei pelo que você está passando. Se são coisas boas, tempos bons ou tempos ruins, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E a voz do Senhor, a voz do nosso amado faz cessar a tempestade. A voz do nosso amado vivifica a nossa alma. A voz do nosso amado traz restauração. A voz do nosso amado traz conserto. A voz do nosso amado traz direção. A voz do nosso amado traz vida. A voz do nosso amado nos diz em Apocalipse 3, a igreja pode abrir. Já estou em rota de conclusão. Pastora se assustou. Apocalipse 3, versos 10 e 11. A voz do nosso amado diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a voz do Senhor, a voz virtuosa, majestosa, que nos traz vida, que nos cura, que nos traz restauração, que nos traz esperança. Se a voz que você tem ouvido está lhe causando medo, preocupação, você que é pai, que é mãe, se você ouvir com os ouvidos espirituais, você vai entender o que eu vou falar. Se ouvir com os ouvidos da emoção, na carne, você não vai entender. Tá tudo bem se você não se preocupar com seus filhos. Os nossos filhos são do Senhor. E ainda que eles não estejam como nós queremos, eles estão debaixo da mão do Senhor. E nós devemos confiar, ter a nossa esperança, ter paz em nossos corações e nos alegrar, porque a voz do Senhor é a nossa direção. A voz do Senhor é o arrimo da nossa sorte. A voz do Senhor é que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos mantém firme, que dá ordem à tempestade. O Senhor está no nosso barco. O Senhor está conosco além das tempestades, ainda que venhamos passar por lutas e tribulações, por qualquer dificuldade, o Senhor estará conosco. Essa é a voz do Senhor. Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, ainda que venhamos nos sentir abandonados. Até o próprio Cristo se sentiu abandonado, mas Ele não estava só. Amém? Então, essa é a voz de Deus, que venhamos aprender como Samuel, a ouvir a voz de Deus e nos aquietar no colo do nosso Pai. O Ministério de Louvor pode subir. O que Deus tem para nós é bem melhor. Então, não andemos ansiosos, inquietos por coisa alguma. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor já venceu antes da fundação do mundo. O nosso inimigo é derrotado desde o princípio. Ele já foi derrotado. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Pela tua maravilhosa palavra.
palavra, Pai, que nos dá vontade de te ouvir mais, de querer mergulhar mais em Ti, que Tu venhas te derramar, continuar se derramando em nossas vidas. Queremos somente ouvir a Tua voz, queremos somente, Pai, ter o Teu direcionamento e viver os Teus preceitos todos os dias da nossa vida. Só gratidão em nosso coração, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém.